Permita-me fazer uma pergunta bem simples. Qual foi o maior erro que você já cometeu na sua vida? Pense naquele momento em que você olhou para o que fez e pensou: não acredito que fiz algo tão estúpido. Talvez você já tenha cometido algumas mancadas grandes no passado, mas aposto que nenhuma delas foi em um barco de grande porte. Seja um cruzeiro, iate, barcaça ou algo no meio termo, existem alguns capitães que cometeram erros colossais. Esses erros resultaram em colisões entre embarcações e objetos que nunca deveriam ter sido atingidos. Com isso em mente, apresento agora as 20 maiores colisões de navios e erros marítimos flagrados em vídeo. Número 20. O iate Idol. Se você é rico o suficiente para ter um iate, certamente tem a mentalidade de usá-lo o máximo possível para exibi-lo aos amigos, familiares e até para conhecidos que não possuem um iate. Vamos ser honestos, pessoas ricas gostam de despertar inveja nos outros. Porém, só porque você está com pressa, isso não significa que pode desafiar as leis da física e da natureza, como aconteceu com o super iate Idol em 2022. O iate estava passando por reformas na Itália, algo comum para embarcações desse porte com o tempo. E claro, depois que as modificações foram concluídas, o capitão queria levá-lo ao mar, atravessando um canal. O problema era que havia uma ponte que ele deveria considerar, e se tivesse esperado pela maré baixa, poderia ter passado sem problemas. Mas, sem paciência, ele tentou atravessar durante a maré alta e a parte superior do iate acabou batendo. Para constar, esse era um iate de 35 milhões de dólares, danificado logo após uma reforma. A boa notícia é que, por onde o vídeo acaba, ninguém consegue dizer a extensão dos danos. Mas provavelmente a conta de reparo subiu em centenas de milhares de dólares. A lição aqui? Seja paciente. Se você se apressar, coisas ruins podem acontecer. E no caso de um rico impaciente com um iate, ele se torna alvo de piada para quem assiste ao vídeo. Tópico especial. Agora é hora do nosso tópico especial. Dê uma olhada nesta imagem e me diga, o que você acha que está acontecendo nela? É claro que muita coisa está rolando, mas tente focar nos detalhes principais. Podemos ver claramente que os navios estão em chamas e algumas pessoas tentam escapar em botes salva-vidas. Mas afinal, o que de fato aconteceu aqui? Bem, responder essa pergunta não é tão fácil. Segundo a história que acompanha essa imagem, supostamente esses dois navios faziam parte de uma linha de cruzeiros chinesa e estavam em operação quando uma falha estrutural fez com que tudo saísse de controle. As chamas começaram a se espalhar rapidamente, as pessoas entraram em pânico e o caos tomou conta. De acordo com o relato, o governo chinês teria tentado abafar o incidente para evitar que a falha nos navios fosse associada ao país e trouxesse vergonha. Agora, isso é possível? Bem, não é totalmente improvável. Em primeiro lugar, construir algo do tamanho de um cruzeiro exige muita habilidade e precisão. Se algo sair errado ou o trabalho não for feito com capricho, o resultado pode ser bastante desastroso. Até o Titanic não afundou só por causa do iceberg. Diversos defeitos estruturais aceleraram o naufrágio. Assim, se houve uma falha nos sistemas dos navios que causou o incêndio, ou até um curto-circuito, isso poderia ter resultado em uma situação perigosa e caótica. Além disso, sabemos que diversos governos, e não apenas o da China, frequentemente preferem esconder problemas para manter uma boa imagem. O importante é que esperamos nunca nos encontrar a bordo de uma dessas embarcações, caso algo assim aconteça novamente. Como sempre, deixe seu comentário abaixo usando a hashtag Tópico Especial e diga o que achou dessa cena e da história por trás dela. Número 19. The Spirit. É importante deixar claro que nem todos os acidentes de navios acontecem por erro do operador. Certamente os acidentes mais engraçados são, como o do iate mencionado antes, mas às vezes a embarcação simplesmente não responde como o capitão deseja. Em Istambul, em 2008, uma mansão histórica à beira do mar foi atingida por um navio chamado Vita Spirit, cujo leme travou. Sem leme, o navio não conseguia mudar de direção e, mesmo sem ferir ninguém, destruiu grande parte da mansão que datava do século XVIII e pertencia a um médico do Palácio Otomano. A mansão não era construída para resistir ao impacto de um grande cargueiro. Este incidente é um exemplo claro de que em zonas com intenso tráfego marítimo, onde passam mais de 50 mil embarcações ao ano, qualquer problema em um navio pode levar a consequências severas em terra. Número 18. Para o infinito e além. Imagine a cena.
Você está em um cruzeiro e tudo está indo bem, mas como tudo que é bom tem um fim, o navio começa a atracar. Isso ocorreu no Alasca, com o cruzeiro Infinity, que tentava atracar, mas foi atingido por uma forte rajada de vento que empurrou a embarcação direto para o cais. A batida foi forte, e você pode ouvir as pessoas se preparando para o impacto e observando as estruturas do cais se quebrando. É fácil subestimar o efeito do vento sobre uma embarcação dessa magnitude, mas na verdade, o vento afeta tanto o navio quanto a água em que está, causando esse tipo de incidente. Felizmente, ninguém se feriu. Número 17. Navio versus cais. Outro incidente bastante impressionante aconteceu com o MSC Opera, um navio que, ao tentar atracar, sofreu uma pane mecânica e perdeu completamente o controle. Imagine a cena: um gigante de ferro pesando milhares de toneladas, se aproximando do cais sem conseguir frear. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando o capitão percebeu que a situação estava saindo de controle, sua primeira reação foi soar a buzina repetidamente. Isso serviu para alertar todos que estavam no caminho do navio, inclusive turistas e pessoas no próprio cais, que logo perceberam a gravidade da situação. Assim que ouviram as buzinadas, muitas pessoas começaram a correr para longe, percebendo que algo estava muito errado. Infelizmente, por conta do tamanho e da velocidade da embarcação, não havia muito que o capitão pudesse fazer para evitar o impacto. O MSC Opera colidiu violentamente contra o cais, danificando severamente sua estrutura. Além disso, o navio, devido ao ângulo de aproximação, acabou atingindo um barco fluvial que estava atracado no local. Este barco menor, que era usado para cruzeiros turísticos nos canais de Veneza, sofreu danos consideráveis e foi praticamente esmagado pelo navio maior. As imagens da colisão foram capturadas por turistas e locais que estavam por perto. O vídeo, que rapidamente se espalhou nas redes sociais, mostra o navio avançando sem parar, como se fosse uma espécie de monstro mecânico, enquanto espectadores gritavam e tentavam se afastar. O impacto foi tão intenso que as águas ao redor do cais ficaram agitadas e as embarcações menores foram balançadas com força. Esse acidente ocorreu em um momento de grande tensão entre os moradores de Veneza e a indústria de cruzeiros, pois muitos venezianos acreditavam que o turismo em massa estava impactando negativamente a cidade, danificando suas frágeis estruturas e poluindo os canais. Esse incidente serviu para reforçar as preocupações locais, com moradores e autoridades questionando até que ponto a cidade conseguiria continuar recebendo navios desse porte, sem que ocorressem novos problemas ou até mesmo uma tragédia. Após o acidente, a discussão sobre a proibição de grandes navios de cruzeiro na Lagoa de Veneza ganhou força, com propostas para desviar essas embarcações para portos mais distantes, evitando o tráfego em áreas sensíveis da cidade. Em resposta, autoridades italianas iniciaram estudos para redirecionar as rotas desses navios e proteger as áreas históricas. Número 16. Cruzeiro versus ponte. Ser capitão de um navio é uma tarefa cheia de desafios, e em muitos casos, qualquer erro de cálculo pode levar a consequências impressionantes e, claro, caras. Um capitão chinês descobriu isso da pior maneira possível. Ele estava pilotando um cruzeiro recém-construído, avaliado em mais de 28 milhões de dólares, e cometeu um erro que acabou levando a uma colisão impressionante contra uma ponte. O impacto foi tão intenso que várias partes do navio ficaram danificadas, incluindo a chaminé, que foi arrancada no choque. A causa do acidente foi uma combinação de fatores comuns, mas críticos, que envolviam o capitão ignorando a maré e a altura da água. Assim como o dono do iate mencionado anteriormente, ele não levou em consideração a maré alta, que elevou o cruzeiro a um nível perigoso para passar sob a ponte. Outro problema que contribuiu foi a falta de carga ou passageiros a bordo, o que fez o navio flutuar ainda mais alto do que o normal, aumentando a altura e tornando a colisão inevitável. Com o peso extra de passageiros ou carga, o navio teria se posicionado mais baixo na água e talvez passasse sem problemas. Mas sem essas considerações, a embarcação se elevou mais do que o necessário, resultando no choque com a estrutura. Para o capitão, o erro foi particularmente embaraçoso e provavelmente teve repercussões sérias para sua carreira. Esses tipos de erros raramente são perdoados na indústria de cruzeiros, onde a segurança e a precisão são fundamentais, e ele provavelmente recebeu duras críticas por danificar uma embarcação de milhões de dólares e por arriscar a segurança do entorno. Número 15. Colisão entre navios de cruzeiro.
Agora, imagine o cenário de um grande cruzeiro colidindo com outro. Isso é praticamente o pesadelo de qualquer pessoa envolvida na operação de um navio. Foi exatamente o que aconteceu em 2019, no porto de Cozumel, no México. A embarcação Carnival Glory estava tentando atracar quando perdeu o controle e acabou se aproximando demais do Carnival Legend, que já estava ancorado no cais. O momento da colisão foi registrado em vídeo por passageiros e espectadores. Inicialmente, parecia que o Glory conseguiria passar sem problemas, mas de repente, a popa do Glory bateu na proa do Legend, causando um grande estrago nas estruturas das duas embarcações. No impacto, pedaços de metal e fragmentos se soltaram dos navios, e foi possível ver as partes externas sendo rasgadas pela força da colisão. Vários passageiros estavam assistindo ao impacto das janelas, alguns surpresos com a força do acidente, enquanto outros relatam que quase não sentiram o choque, uma vez que o navio já estava em velocidade baixa ao tentar manobrar para o cais. Apesar de alguns ferimentos leves entre a tripulação, felizmente, ninguém se feriu gravemente. No entanto, o incidente trouxe atenção para as questões de segurança e de operação das embarcações, principalmente em portos movimentados e onde há grande concentração de turistas. Número 14. Desvio de curso. Na costa de Honduras, o navio MSC Harmonia vivenciou um acidente igualmente assustador. Porém, dessa vez, foi a própria falta de ação do capitão que contribuiu para o desastre. A embarcação se aproximava do cais para atracar, mas, em vez de reduzir a velocidade gradualmente e fazer uma parada suave, ela continuou em alta velocidade direto em direção ao cais. De acordo com testemunhas, a falta de redução de velocidade parecia quase surreal. O navio deveria ter desacelerado bem antes de chegar ao cais, mas o capitão, por algum motivo, não o fez, o que levou a uma colisão direta com o pier. O impacto foi forte, e muitos que estavam próximos da cena alertaram os outros para sair de perto. A tentativa de última hora de soltar as âncoras para desacelerar o navio foi inútil, pois ele já estava muito próximo do cais e a manobra não foi o suficiente para evitar a batida. O impacto causou danos consideráveis ao pier e ao casco do MSC Harmonia, que precisou de reparos depois do acidente. Este incidente deixou claro o quanto é essencial que os capitães estejam atentos e prontos para ajustar a velocidade e a direção em tempo real, especialmente em portos onde qualquer erro pode colocar em risco tanto a infraestrutura quanto as pessoas presentes. Número 13. Pânico no navio. Nem sempre os passageiros conseguem permanecer calmos diante de um acidente. Em um episódio envolvendo o cruzeiro Harmony of the Seas, da Royal Caribbean, os passageiros estavam a bordo, enquanto a embarcação se aproximava perigosamente de um pier. A tripulação e os passageiros perceberam a proximidade com o pier e, ao se darem conta de que estavam prestes a colidir, o pânico tomou conta da situação. Alguns começaram a gritar, enquanto outros se seguravam nas grades esperando o impacto. Quando o navio colidiu com o pier, a força do impacto foi tamanha que o lado do navio ficou visivelmente arranhado e danificado, além de ter causado estragos significativos na estrutura do pier. A reação dos passageiros foi imediata, com gritos e tentativas de entender o que havia acontecido. Em meio ao caos, uma passageira exclamou em alto e bom som: "Quem está dirigindo esse barco?" Um comentário que logo foi ecoado nas redes sociais, onde o vídeo viralizou rapidamente. Número 12. Navio contra guindaste. Imagine a cena. Um enorme navio de carga, o Milano Bridge, sendo rebocado para o cais por barcos menores, perde o controle e acaba colidindo com um guindaste gigantesco. Apesar das tentativas dos barcos de apoio de ajustar a direção do Milano Bridge, a velocidade e a inércia do navio foram grandes demais. O resultado? Uma colisão impressionante em que o guindaste desaba, esmagando parte do próprio navio e causando danos massivos na área do cais. O impacto foi tão forte que o guindaste, ao cair, atingiu o convés do navio, resultando em danos estruturais tanto no guindaste quanto na embarcação. Funcionários do porto e tripulantes do navio, felizmente, conseguiram escapar ilesos, mas uma pessoa dentro do guindaste sofreu uma fratura no tornozelo. Essa colisão destacou a importância de uma comunicação e coordenação precisas entre a tripulação do navio e os operadores de guindastes, especialmente em portos movimentados. Número 11. Colisão de navios de carga. No porto de Karachi, no Paquistão, outro acidente causou espanto e um prejuízo considerável. Neste caso, 2 navios de carga acabaram colidindo de maneira inesperada,
gerando uma reação em cadeia que resultou na queda de vários contêineres no mar. Um dos navios estava tentando atracar, mas se aproximou com velocidade excessiva e acabou se chocando contra outro navio que já estava ancorado. O impacto foi tão forte que 21 contêineres caíram da embarcação, submergindo imediatamente na água. Esses contêineres transportavam uma variedade de cargas, incluindo automóveis e mercadorias de alto valor. Além dos danos materiais, a queda desses contêineres no mar criou problemas ambientais e logísticos, já que muitos deles continham materiais que poderiam contaminar a água. Após o acidente, o porto precisou ser fechado temporariamente para que as equipes pudessem avaliar a extensão dos danos, remover os destroços e garantir a segurança das operações subsequentes. O incidente em Karachi foi mais um exemplo de como a falta de controle durante as manobras em portos pode ter consequências graves. Colisões como essa não apenas interrompem as operações comerciais, mas também representam um perigo para o meio ambiente e para a segurança dos trabalhadores portuários. Por isso, portos ao redor do mundo estão investindo cada vez mais em tecnologias e procedimentos para melhorar o controle e a precisão das manobras de navios, minimizando o risco de acidentes. Número 10. MV Mareta. Na Colômbia, uma situação semelhante aconteceu com o MV Mareta, um navio de carga que, ao tentar se aproximar de um cais, acabou colidindo violentamente com o pier. O incidente foi registrado por uma câmera próxima, e as imagens mostram o navio se aproximando em um ângulo que deixava claro que a colisão era inevitável. O impacto foi tão forte que causou danos significativos no casco do navio e na estrutura do cais. Espectadores que estavam no local relataram que o barulho foi ensurdecedor, e alguns descreveram a cena como se o navio estivesse fora de controle. A âncora lateral do navio foi arrancada no impacto, e partes da estrutura metálica do cais ficaram destruídas. Esses tipos de colisões são perigosos e podem gerar prejuízos financeiros significativos, tanto para as empresas de navegação quanto para os portos envolvidos. Apesar do choque, o MV Mareta não teve danos que comprometessem sua capacidade de flutuação, mas a embarcação precisou ser rebocada para uma doca de reparos. Este incidente reforça a importância do treinamento de capitães e tripulantes, que devem estar preparados para situações de emergência e saber quando desacelerar ou ajustar o ângulo de aproximação. Número 9. Navio versus guindaste. De novo. Se parece que estamos vendo muitos acidentes entre navios e guindastes, é porque, de fato, colisões desse tipo ocorrem com uma frequência impressionante, especialmente em portos onde as manobras são complexas e o espaço é limitado. Em Xangai, na China, um desses incidentes chamou a atenção por sua destruição devastadora. Um navio de carga que se aproximava do cais não conseguiu desacelerar a tempo e acabou colidindo diretamente com um guindaste de carga. O guindaste, que é uma estrutura massiva, não resistiu ao impacto e desabou sobre o próprio navio, afundando em seguida nas águas do porto. Trabalhadores e funcionários do porto ficaram em estado de choque, e muitos correram para longe da cena. Felizmente ninguém se feriu gravemente, mas os danos foram imensos. Estima-se que o custo da reposição do guindaste e dos reparos no navio tenha ultrapassado milhões de dólares. Após o incidente, uma investigação foi conduzida para entender como o navio perdeu o controle. Esses tipos de acidentes destacam a necessidade de rigorosas inspeções de segurança, tanto para os sistemas de navegação das embarcações quanto para os equipamentos portuários. Número 8. Incêndio em guindaste após colisão. Em Barcelona, uma situação ainda mais dramática ocorreu quando um ferry de passageiros, ao tentar atracar em meio a condições climáticas adversas, foi desviado de sua rota e acabou colidindo com um guindaste. Com o impacto, o guindaste tombou sobre o cais e a fricção e os destroços acabaram gerando um incêndio. O fogo se espalhou rapidamente e grandes colunas de fumaça podiam ser vistas a quilômetros de distância. A situação foi especialmente crítica, pois havia o risco de o incêndio atingir contêineres com produtos inflamáveis, mas, por sorte, as equipes de emergência agiram rápido e controlaram as chamas antes que a situação se agravasse. Não houve feridos graves, mas o incidente foi um alerta para os riscos de acidentes em dias de condições climáticas difíceis, que podem prejudicar a visibilidade e dificultar as manobras. Número 7. Navio colide com 2 guindastes. Em outro acidente impressionante na China, um navio de carga que tentava atracar acabou colidindo com não um, mas 2 guindastes ao longo do cais.
Trabalhadores do porto tentaram alertar o navio por rádio sobre a proximidade perigosa dos guindastes, mas por algum motivo não houve resposta, e a embarcação continuou avançando até atingir as estruturas. A colisão foi tão forte que os guindastes desabaram, danificando a embarcação e deixando trabalhadores presos sob a estrutura de metal. Equipes de resgate foram chamadas imediatamente e, por sorte, todos foram resgatados com vida, mas alguns sofreram ferimentos graves. Este incidente deixou claro que uma falha na comunicação pode ter consequências desastrosas e colocou em evidência a importância de protocolos rígidos de segurança em portos movimentados. Número 6. Perda de carga no mar durante tempestade. Em 2021, o navio de carga One Apus se viu em uma situação extrema ao enfrentar uma tempestade em alto mar. As condições meteorológicas eram tão severas que, mesmo com todos os sistemas de segurança em operação, o navio perdeu o controle sobre sua carga. Mais de 1.800 contêineres foram jogados no mar, tornando-se uma das maiores perdas de carga da história recente. As imagens do One Apus após a tempestade mostram contêineres caídos, amassados e empilhados de forma desordenada. A tripulação conseguiu manter o navio flutuando, mas o prejuízo foi gigantesco. Além das perdas materiais, o acidente gerou preocupação ambiental, pois muitos dos contêineres continham produtos químicos e eletrônicos que poderiam contaminar as águas. Número 5. Colisão no Canal Welland. No Canadá, o Canal Welland, que conecta o Lago Ontário ao Lago Erie, foi palco de uma colisão incomum entre dois navios de carga. O navio Alanis, carregando peças de turbinas eólicas, e o Florence Spirit, carregado de carvão, se aproximavam em direções opostas quando, por algum erro de comunicação ou cálculo, colidiram quase de frente. O impacto foi tão intenso que os navios pararam abruptamente, e o choque gerou danos estruturais significativos em ambos. A colisão no Canal Welland foi um lembrete de que, mesmo em águas controladas, a comunicação e o planejamento são essenciais para evitar acidentes graves. Número 4. Colisão na ponte de Baltimore. Em 2024, Baltimore foi palco de um acidente fatal envolvendo um navio de carga que colidiu com uma ponte. O navio Dolly, que estava enfrentando problemas de energia e falhas no sistema de navegação, perdeu o controle e acabou colidindo com a estrutura da ponte, causando um dano estrutural significativo e resultando na morte de alguns tripulantes. Esse acidente evidenciou a necessidade de manutenções frequentes e a importância de ter uma tripulação bem treinada para lidar com falhas técnicas. Também levantou discussões sobre a segurança das rotas de navegação que passam por áreas densamente povoadas. Número 3. Colisão com ponte em Roterdã. Em 2020, um incidente impressionante aconteceu na cidade de Roterdã, nos Países Baixos, envolvendo uma grande embarcação de carga que colidiu com uma das pontes mais movimentadas da região. Esta ponte é conhecida por seu valor estratégico e importância para o tráfego local, e a colisão resultou em um verdadeiro caos. O que ocorreu foi um erro de cálculo do capitão, que tentou atravessar sob a ponte em um momento de maré alta, sem perceber que a altura do navio, incluindo o mastro e os contêineres carregados, ultrapassava o vão disponível para passagem. A cidade de Roterdã precisou fechar a ponte temporariamente, causando um grande congestionamento na área e atrasos no transporte de mercadorias. Após o acidente, engenheiros realizaram reparos emergenciais na estrutura da ponte, enquanto as autoridades locais reforçaram as normas de navegação e exigiram que embarcações de grande porte verifiquem as condições de maré antes de passarem por áreas mais estreitas. Este incidente é um excelente exemplo de como um pequeno detalhe, como a altura da maré, pode resultar em um impacto enorme tanto para a infraestrutura quanto para as operações de transporte de uma região movimentada como Roterdã. Número 2. Naufrágio do iate 007. O naufrágio do iate de luxo conhecido como 007 foi um verdadeiro exemplo de como a falta de atenção aos detalhes mais simples, como a profundidade e o relevo do fundo do mar, pode resultar em um desastre completo. Esse iate, que era uma embarcação de alto padrão e cheio de recursos tecnológicos, acabou colidindo com uma formação rochosa submarina na costa da Grécia, levando a sérios danos na estrutura. Esse acidente se tornou famoso, não apenas pelo valor impressionante do iate e pelos custos de resgate e recuperação, mas também pela ironia de seu nome, 007.
uma referência ao espião fictício James Bond, conhecido por escapar de situações perigosas, mas que dessa vez não conseguiu se livrar de seu destino no mar. Número 1. Colisão frontal em alto mar. Colisões frontais em alto mar são um dos tipos de acidentes marítimos mais assustadores, especialmente pela força e pela dificuldade em contornar um impacto direto. Nesse caso, o choque entre as duas embarcações foi registrado em vídeo, trazendo uma tensão extra ao observarmos a colisão iminente pelos olhos de um dos tripulantes. Essas colisões geralmente ocorrem por falhas de comunicação entre os capitães das embarcações, que podem estar enfrentando problemas de navegação ou até distrações perigosas em alto mar. Mesmo assim, o susto foi grande, e o vídeo se tornou um alerta importante para reforçar as normas de navegação em alto mar. Esses acidentes e colisões mostram como a navegação, embora pareça ser uma tarefa de rotina, é cheia de desafios e riscos. Desde a impaciência de um capitão que ignora as marés, até falhas mecânicas e condições climáticas adversas, os mares e portos trazem situações em que um simples erro pode se transformar em um desastre multimilionário. Esses incidentes destacam não apenas a importância de habilidades precisas, mas também a necessidade de atenção total e manutenção rigorosa de cada embarcação. Essas histórias, capturadas em vídeos impressionantes, nos lembram de como o mar, apesar de fascinante, pode ser impiedoso, e que a segurança em alto mar depende de decisões tomadas com extremo cuidado. Cada um desses capitães, tripulantes e passageiros experimentaram de perto o perigo e, felizmente, em muitos casos, conseguiram escapar sem ferimentos graves. Mas as lições deixadas por esses erros vão muito além dos prejuízos materiais. Elas são um lembrete claro de que no mar, a paciência, a cautela e o respeito às forças da natureza são essenciais. E agora queremos saber: qual desses acidentes mais te chocou? Você já presenciou algum incidente marítimo de perto? Ou conhece outra história incrível que deveria estar nesta lista? Compartilhe suas experiências e opiniões nos comentários abaixo. E lembre-se, ao navegar por essas águas digitais, temos ainda mais conteúdos para você assistir. Fique ligado e até a próxima!